Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 8. Isso aí eu aprendi com o pastor, lá em Belém do Pará. Pastor Lorival. Maluquinho. 2 Samuel 8, versículo 6. Encontraram, irmãos? Todo mundo encontrou? 2 Samuel 8, 6 diz assim: Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, e lhe pagavam tributo, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Amém? Fecha teus olhos aí, onde você está? Na tua cadeira, baixa sua cabeça. Espírito Santo de Deus, que tu venha revelar essa palavra nessa noite para nós. Que essa palavra possa trazer bênção sobre as nossas vidas, possa trazer mudanças na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Se você ler esse capítulo 8, ele vai falar das vitórias de Davi. O título diz, diversas vitórias de Davi. Não é isso aí que fala? Mais ou menos? Diversas vitórias de Davi. Então nós temos aqui na Bíblia, exceto Jesus, ninguém teve tantas vitórias quanto Davi. Tirando Jesus Cristo, um dos homens que mais teve vitória na Bíblia foi Davi. Davi é uma referência de uma pessoa vencedora. Sempre que se fala de Davi, você está falando de alguém vencedor. E o espírito vitorioso que estava sobre a vida de Davi, ele se manifesta por causa da sua aliança com Deus. Davi não foi uma pessoa perfeita na sua vida. Se você olhar a história dele, tem vários percalços, né? Ele... Quer sentar aqui não, meu amor? Por aí eu tenho que olhar para lá, ó, assim. Tem que fazer 360 graus. Isso, aí fica bom. Ó, a Déia já pulou para cá. Não, aí tá bom, que aí eu vejo bem. Ali naquele cantinho. Amém. Obrigado. Então, Davi, se você for olhar, ele não foi uma pessoa assim, 100%, foi o cara mais correto. Não, ele teve vários percalços. Pisou na bola várias vezes. Mas ele tinha uma coisa, ele tinha uma aliança verdadeira com Deus, tá? Ele enxergava as coisas de forma diferente por causa dessa aliança que ele tinha com o Senhor. Davi, ele tinha o coração verdadeiramente aquebrantado. Então, ele errava, mas ele conhecia o seu erro e ele se arrependia. Não quero dizer para você com isso que você, então eu vou ser igual Davi, eu vou vacilar e depois eu peço perdão a Deus. Não vai nessa não, irmão. Não vai nessa não, que pode se dar mal. Ele tinha isso, mas isso já era dele, né? Isso partia do coração dele. Ele era uma pessoa muito sincera com Deus. E Deus o abençoava por causa disso. Claro, todos os pecados que Davi cometeu, ele colheu o fruto desses pecados. Os irmãos sabem, né? Se nós lermos a história, nós vamos ver. Tudo que ele plantou, ele colheu. Ele colheu o fruto das decisões erradas que ele tomou na sua vida. Mas o Senhor era com ele mesmo assim, não é? A sociedade, ela gosta de classificar as pessoas. Ou nós somos vencedores ou nós somos perdedores. E a sociedade, ela trabalha muito com status, com aquilo que é visto no olhar, né? Vê que o cara tá bem vestido, ou se está de carro, ou não sei o quê. Aquele ali é um vencedor. Nada, pode ser um pilantra, né? Bem vestido. Pode ser um bandido bem vestido. Como a gente tem visto tantos aí, não é verdade? Então a sociedade, ela é muito assim. Ou ela te põe do lado dos perdedores ou do lado dos vencedores. O importante, queridos, é como você se enxerga. A palavra diz em Provérbios que assim como imaginamos na nossa alma, assim nós somos. Como você se imagina? Você se imagina um perdedor ou você se imagina um vencedor? Como você se imagina? Davi,
ele se enxergava como um vencedor, né? Mesmo nas suas aparentes perdas, ele conseguia se enxergar como um vencedor por causa da aliança que ele tinha com Deus. Então, da mesma forma que Davi se enxergava como um vencedor, nós também devemos aprender a nos enxergarmos como vencedores, por causa da aliança que nós temos com o Senhor Jesus. Amém, queridos? Não importa a situação que você esteja vivendo hoje. Ah, pastor, mas hoje eu estou numa situação muito ruim. Você é um vencedor. Ainda que as perdas estejam, aparentemente batendo a sua porta, batendo na sua vida, a boa notícia é que aqueles que são de Deus, o rótulo de perdedor não se aplica na nossa vida. Então, se você é de Deus, o rótulo de perdedor ele não pode ser colado na sua vida. Amém, queridos? Diga assim comigo: eu sou de Deus, por isso eu sou um vencedor. Amém? Nós somos vencedores, porque nós temos uma aliança com o Senhor, e o Senhor já colocou nas nossas vidas a marca de vencedores, né? Plantar e colher como um vencedor é uma habilitação espiritual que Deus determinou para aqueles que andam em aliança com Jesus Cristo. Vou ler de novo. Plantar e colher como um vencedor é uma habilitação espiritual que Deus determinou para aqueles que andam em aliança com Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 37. Vamos ver? Diz assim. Deixa eu abrir aqui, irmãos, que aqui ainda é Bíblia de papel, né? Só hoje tem aí essas Bíblias online. Romanos 8, 37. Em todas as coisas, porém, somos mais que... Vamos falar juntos? Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Aleluia. Por meio daquele que nos amou. Quem é esse, querido? Quem nos amou? Jesus. Glória a Deus. Então, o trabalho de Satanás é roubar essa habilitação que Deus nos deu. O trabalho dele é roubar isso e tentar colocar nas nossas vidas uma marca de derrota. Satanás, ele quer estampar em você uma marca escrito derrota. Quer colocar aquela tatuagem assim, derrotado, fracassado, perdedor. Mas o Senhor já nos deu, através da sua aliança, a habilitação para nós nos tornarmos mais que vencedores com Jesus Cristo. Amém? Através do poder, querido, e da manifestação da sua graça. Irmãos, a gente precisa aprender mais sobre a graça, estudarmos mais sobre a graça, porque a gente não sabe nada disso. E como a gente não sabe, a gente não tira proveito disso. Então nós precisamos aprender mais sobre a graça. A graça, ela traz uma série de benefícios para a igreja, mas também é acompanhada de responsabilidade. É liberdade com responsabilidade. Amém? Mas tem muitas coisas maravilhosas que o Senhor nos dá através da manifestação desse tempo em que nós estamos vivendo e que nós não sabemos aproveitar muito bem. A vitória, ela é uma consequência de uma série de fatores e não um resultado final. As pessoas acham que a pessoa alcançou alguma coisa, na sua vida, ela é uma vitoriosa. Nem sempre. A vitória, ela é composta por uma sucessão de fatores que vão acontecendo na nossa caminhada. Então, o fato de você conquistar algo não significa que você é um vitorioso. Tem muitas pessoas andando com carrões, com dinheiro na conta, e são derrotadas. São derrotadas emocionalmente, são derrotadas espiritualmente. Não é verdade? E tem pessoas que nem carro têm, andam a pé e são vitoriosas. Então a conquista de alguma coisa, seja ela material ou não, não significa que a pessoa ela é vitoriosa. Não é verdade? O que caracteriza a nossa vitória é o conjunto de tudo que está na nossa vida. É o conjunto que caracteriza a nossa vitória. Por isso também hoje, se você está vivendo alguma aparente derrota em uma área da sua vida,
não significa que você é um derrotado, um fracassado. Amém? Você pode estar perdendo uma batalha, mas você não está perdendo a sua guerra. E por estar perdendo numa situação, não significa que você é um fracassado, é um perdedor. Você é um vitorioso. O Senhor falou aqui, através da sua palavra, não é? Que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Então isso é muito importante. Existem exemplos de pessoas vitoriosas, inclusive na Bíblia, que experimentaram sucessivos fracassos até alcançar a vitória, não é? Já pregamos aqui sobre José. José aparentemente mergulhou numa vida de derrota. Foi perda atrás de perdas. Mas depois ele se tornou governador do Egito, do cargo mais alto no Egito. Eu poderia citar várias pessoas da Bíblia, várias pessoas da história, várias personalidades da história que experimentaram muitos fracassos, mas no final se tornaram pessoas vitoriosas, não é? E você imagine se essas pessoas tivessem desistido no meio do caminho, o que teria acontecido? Se elas tivessem parado ou desistido? Na fase que nós chamamos de habilitação. Porque para você alcançar o resultado, a vitória, o sucesso, você precisa passar por essa fase chamada habilitação, que é onde passa nos percalços, né? Nas lutas, nas dificuldades, para ver se você realmente está preparado para ter aquilo na sua mão. Ou você acha que Deus vai entregar alguma coisa nas nossas mãos que a gente não está habilitado para receber? Você acha que Deus vai dar? Alguém acha que Deus vai dar alguma coisa para ser desperdiçada? Eu vou colocar isso na mão ali dele, mas ele ainda não está muito preparado não, mas eu vou dar assim mesmo. Você acha que Deus trabalha assim, irmãos? Não. Deus não trabalha assim. Deus, ele só nos entrega aquilo que nós estamos habilitados a receber para podermos retornar na sua obra, através de frutos, através de resultados para a obra do Senhor. Amém, queridos? Por isso que muitas vezes a gente ora e pede algumas coisas do Senhor e a gente não recebe, e a gente não entende. Por que a gente não recebe? Porque a gente ora errado. Jesus não falou que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Porque se a gente falasse assim, Senhor, você está orando, está pedindo alguma coisa para Deus e não está recebendo. Então se você falar assim, Espírito Santo, me ajuda aqui. Talvez eu não esteja recebendo porque eu não estou habilitado. Senhor, me habilita então para eu receber essa bênção. Mas você está disposto a pagar esse preço da habilitação? Às vezes a gente não está. Às vezes a gente só quer receber a bênção, mas você não quer percorrer a caminhada. A caminhada nem sempre é fácil para se alcançar alguma coisa. Mas vale a pena no final. Vale ou não vale, irmãos? Vale. Então, às vezes, a gente precisa orar, pedir o Espírito Santo para habilitar a nossa vida. Senhor, me habilita, me prepara para que eu possa receber essa bênção. Irmãos, e esse fator é muito simples. Tem pessoas que não podem ter dinheiro. Não é porque o dinheiro seja ruim. O dinheiro não é ruim ou bom. O dinheiro é o dinheiro. O que é ruim é o amor ao dinheiro, que a palavra fala, não é? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro em si, ele é bom ou ele é ruim? O que os irmãos acham? Não, não é nada. Nem é bom, nem é ruim. Dinheiro é normal, isso. É normal. O que é bom ou ruim é o que eu vou fazer quando eu tiver de posse dele. Quer um exemplo prático? Vamos lá. Uma faca de cortar peixe. Vou pegar uma peixeira, né? Aquela grandona. A faca é boa ou é ruim? Depende de quem vai usar. E para que vai usar. Se for para cortar peixe, é boa. Mas você pode usar para matar uma pessoa. Percebe? Então o dinheiro, ele pode ser bom se for usado para coisas boas, para ajudar pessoas, para ajudar na obra do Senhor, para suprir sua necessidade. Agora pode ser ruim se a pessoa ficar apegada àquilo e agora eu não posso gastar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, ficar com aquela mendigaria, né? Que vai morrer e não vai levar nada para o caixão, não é verdade, irmãos? Ou alguém vai levar alguma coisa? Não vai levar nada. Então tem gente que pega o dinheiro e guarda aquilo. Eu tenho um cliente lá que está morrendo, nunca usou o dinheiro. Está deixando aí para os filhos, netos, gastarem tudo. Quando os netos pegarem, os filhos vão gastar em 6 meses, eles gastam tudo.
Que é assim que funciona. Às vezes até antes de 6 meses. Torram tudo. E o indivíduo guardou a vida inteira. Nunca fez uma viagem. Nunca aproveitou. Nunca foi num restaurante bom. Nunca gastou lá, pagou uma conta lá de 300, 400 reais para a mulher, para levar no jantar. Porque, não, vou guardar. Vou guardar. Morreu, não aproveitou nada. Aí o filho pega, o neto, o filho, o sobrinho, gasta em 3 meses, o bicho queima o dinheiro todo. Compra carro, compra tudo. Gasta tudo. É assim, irmãos. Então, irmãos, tudo depende de como nós agimos. E isso faz parte da nossa habilitação, do nosso preparo. E Deus, Ele só pode nos entregar aquilo que nós estamos habilitados a receber. Tudo que Deus faz para nós tem um propósito espiritual. Deus só trabalha por propósitos. Deus não trabalha por emoção. Deus não trabalha porque você é mais bonito do que o outro. Deus não trabalha porque aquele ali tem faculdade, aquele não tem. Irmãos, Deus não trabalha assim. Deus, quando olha, Ele olha todo mundo igual. Agora, Ele vê o propósito. Opa, esse aqui eu tenho um propósito com ele. Esse aqui tem um coração na obra, um coração puro. Vou preparar ele, vou mandar ele. Amém? Por isso que a gente vê muitas pessoas sendo usadas aí por Deus, né? Grandiosamente. E a pessoa às vezes não tem nenhum preparo, mas ela tem o coração disposto o quê? Na obra. E Deus pega e usa para confundir os outros. Não é verdade? Então, nós precisamos vivenciar essa fase de habilitação. E muitas vezes, para a gente alcançar os resultados, a gente passa pelos fracassos. A gente vai lutar, a gente vai ter momentos de perdas, né? Momentos de fracasso, momentos de tristeza. Mas você precisa saber que isso faz parte da sua caminhada e Deus está te habilitando para algo maior ali na frente. Amém? Então não fique triste. É só um momento. Isso vai passar. Né? E não podemos desistir. Porque se a gente desiste, a gente perde a oportunidade de receber a habilitação de Deus. Imagine quantas pessoas, se tivessem desistido. Você não estaria aqui hoje com a luz elétrica, por exemplo. A gente não estaria com a eletricidade. Se Thomas Edison tivesse desistido, né? De descobrir a lâmpada, a gente estaria aqui fazendo culto com a lamparinazinha ainda com óleo, na época era óleo de quê? Óleo de cabrito, óleo de baleia, sei lá. Ia estar maior fumaça aqui dentro. E maior calor também, né? Que não ia ter luz. Mas Thomas Edison tentou mais de 1000 vezes até descobrir a eletricidade e a energia elétrica, a condução, né? Da energia. E quando ele estava tentando, estava lá na 995, como é que fala isso? 90º? Não, ninguém sabe, né? Ninguém fez essa aula quando era criança. Cadê, professora? 995, como é que fala? 99º. Ih, vocês ninguém sabe, está todo mundo reprovado no Enem. 995 vezes tentando e fracassando. O repórter chegou para ele e falou: ô Edson, por que você não desiste? Você já falhou, você já fracassou 995 vezes. Você acha que ainda vai conseguir? Ele falou: não, eu não fracassei. Eu já experimentei 995 formas de não fazer a lâmpada elétrica. Foi a resposta que ele deu. E aí, hoje a gente está aqui. Hoje já tem as tecnologias, né, do LED, essas coisas todas. Já avançou muito, mas graças a essa pessoa que não desistiu. E muitas outras coisas, irmãos. As pessoas que inventaram o avião, que inventaram o carro, o automóvel, senão a gente hoje não estaria aqui diante dessas tecnologias. Tudo isso foram pessoas que não desistiram. E se eu pegar na história bíblica também, por causa de pessoas que não desistiram, hoje o evangelho está sendo pregado aqui. Um deles é o apóstolo Paulo, né? Que a minha querida ali gosta. Timóteo, Tiago, Tito, dentre outros, que continuaram aquela obra que Jesus iniciou lá atrás com os discípulos e eles deram continuidade. E hoje o evangelho está sendo pregado aqui para a gente. Amém? Então, para a gente andar aqui
2 tópicos aqui de como vencer o espírito da derrota. Primeiro, nós precisamos estar preparados para o dia da batalha. Lá em Provérbios capítulo 21, versículo 31 diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então, embora o cavalo ele já possua na sua característica física a capacidade, né, de correr, ser forte, batalhar, ele também precisa de quê? De acessórios de proteção para ir para a guerra. Senão ele toma flechadas, né? Ele é ferido. Então o cavalo também ele é preparado para o dia da guerra, para o dia da batalha, com acessórios. Muito embora ele já tenha na sua constituição física, né, a força, enfim. O nosso erro muitas vezes é achar que o Senhor vai fazer aquilo que é a nossa parte. Eu já preguei outras vezes aqui isso, mas vale lembrar, né? E muitas vezes a gente cruza os braços e fica esperando que o Senhor faça tudo. Aquilo que é a parte de Deus, Deus está fazendo. Mas a minha parte eu tenho que fazer, irmãos. Existe algum esforço para a gente poder alcançar as bênçãos de Deus? Eu já falei isso aqui, ó. Vou falar de novo aqui, você vai lembrar. Isso aqui é a bênção do Senhor. Deus vem e coloca aqui, para todo mundo. Qual é a nossa parte? Levantar e vir buscar. Alguns estão mais perto, outros estão mais longe. Então, elas aqui vão fazer menos esforço, estão mais perto da bênção. Estão orando mais, estão jejuando mais. Uns que estão lá atrás precisam se esforçar mais, entendeu? Mas a bênção está colocada aqui para todos. Isso é a graça de Deus. Amém? Mas a gente vai ter que fazer algum esforço para poder alcançar. Mas muitas vezes a gente acha que, não, eu já sou de Deus, eu sou mais que vencedor, não preciso fazer nada. Precisa sim, irmãos. Você vai fazer uma prova, como eu fiz hoje uma prova. Qual é a minha parte na prova? Me preparar, estudar. E qual é a parte de Deus? Quando eu orar lá, que eu sempre oro quando eu vou fazer uma prova, eu peço para o Espírito Santo de Deus lembrar daquilo que eu estudei. Então, aquilo que eu estudei, o Espírito Santo ele vai me lembrar na hora da prova. Agora, se eu não estudei, ele não vai ter nada para me lembrar. Então, ele está fazendo a parte dele. Eu estou fazendo a minha? Percebe isso? Então, quando a gente faz a nossa parte, o Espírito Santo ele faz a parte dele na nossa vida. Então, a minha parte é me preparar. E a parte dele é me ajudar, a me lembrar, né? Eu vou estar nervoso, ele vai me acalmar. Essa é a parte de Deus. E a nossa parte é a nossa parte. Fazer aquilo que cabe a nós fazermos. Não é verdade? Então, o primeiro passo para a gente vencer o espírito da derrota é estarmos preparados para o dia da batalha. Você vai apresentar o teu produto lá para alguém, para uma empresa ou para uma pessoa. O que você tem que fazer antes? Você tem que estudar o teu produto, tem que preparar os portfólios, não é assim? Vocês que são empreendedores, você tem que se preparar, tem que fazer um treinamento daquilo, preparar um portfólio bonito para levar para o cliente, para a pessoa e apresentar o teu produto. Essa é a sua parte. Qual é a parte de Deus? Deus vai tocar no coração, na mente, ele fala, não, vou comprar com essa pessoa porque eu estou sentindo algo diferente. Esse é diferente. Aí é a parte de Deus. Deus vai abrir o quê? A porta para a gente. Mas eu fiz o quê? Eu me preparei. O problema, irmãos, é que muitas vezes os crentes não se preparam, não estudam, não fazem nada e ficam esperando que Deus faça tudo por eles. E Deus não trabalha assim. Se a gente entender que a gente tem uma participação no processo de alcançar a bênção, o resto, irmãos, Deus vai fazer. E aí, você vai ser uma pessoa vitoriosa em nome de Jesus. Amém? Se a balança for pesar na tua vida, a parte de vitórias vai estar maior do que a parte de derrota. Amém? Sempre tem um peso, né? Vitória e derrota. Acertos e erros. A parte dos acertos
vai ser maior, em nome de Jesus. E muitas vezes o que acontece? Quando o fracasso se apresenta nas nossas vidas, a gente quer passar a culpa para Deus. Deus não me abençoou, Deus não ouve minha oração, Deus só abençoa fulano, Deus só abençoa o pastor. Não, irmãos, a gente também passa a luta, a gente fica doente, a gente também tem os nossos problemas. Então, a gente não pode querer culpar a Deus pelas coisas que a gente não faz. Você concorda comigo? Aquilo que é a minha parte, eu tenho que buscar aprender a fazer. Tenho que pedir que o Espírito Santo me ensine a fazer. Amém? Então, a preparação para a guerra, ela inclui desde cuidados com a saúde, com o corpo. Hoje a pastora ministrou aqui sobre cura, não foi? Mas muitas vezes tem doença, gente que procura. Você já sabe que na sua família tem um histórico de determinadas doenças. Por exemplo, tem um histórico lá de diabetes. Aí você cai dentro dos doces. Não está fazendo sua parte, né, meu irmão? Então, cuidado com a saúde. Come menos doce, já tem histórico de diabetes. Tem histórico de colesterol. Aí tu cai dentro da churrascaria lá, só porcão. Oi? Deus está falando, irmãos. Aqui Deus fala em todas as áreas. E está repetindo do outro culto, né? Que estava isso na outra pregação também. Estava mesmo. Mas, irmãos, são coisas pequenas que cabem a nós fazendo. Depois a gente fica lá, Senhor, abençoa meu coração. Mas meu filho, você não sai da churrascaria. Não pode. Não sai do McDonald's. Menos. Não para de comer doce, açúcar. Menos. Tem que cuidar. Você tem que se preparar. Essa parte é nossa, não é de Deus. Concorda, irmãos? A gente tem que aprender a fazer a nossa parte. Senão depois a gente quer jogar a culpa toda em Deus. Igual aí quando teve aquele menino lá que entrou na escola lá nos Estados Unidos e matou as crianças. Aí alguém lá falou, eu vi isso na internet, eu até achei que foi muito bacana. Fala assim, poxa, cadê Deus? Que Deus não livrou as crianças, deixou esse outro matar todo mundo. Aonde que está Deus? Aí uma filha do Billy Graham, né? A filha do Billy Graham, todo mundo conhece o Billy Graham aqui, né? Os maiores pregadores da atualidade, o maior evangelista da atualidade. A filha dele se levantou lá no Congresso americano e falou, antigamente, nos Estados Unidos, todas as escolas, os alunos ficavam de pé para uma oração antes da aula começar. Vocês tiraram a oração e a leitura da Bíblia das escolas. Agora vocês querem pedir a ajuda de Deus? Se vocês afastaram Deus, falaram para Deus, não, deixa que a gente faz do nosso jeito. Agora, quando acontece alguma coisa, quer que Deus venha interferir? Irmãos, Deus não atropela ninguém, não. Deus não sai metendo o pé na porta e arrombando a porta, não. A palavra diz que, eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Então, se a gente quiser abrir a porta, Jesus vem e entra na nossa vida. Agora, se a gente não quiser, ele respeita, ele não vai entrar. Satanás é que mete o pé na porta, quebra a janela e entra na tua vida. Quando você permite. Então, eles permitiram que aquilo acontecesse. Agora querem a intervenção de Deus. Deus respeitou, tá bom. Era cantado hino, fazia oração em todas as escolas americanas de primeiro e segundo grau, né? Porque é a high school e a elementary school. Fazia isso. Agora acabou, ninguém faz mais nada lá. Eles gostam de fazer Halloween, Harry Potter, não sei o quê. Então, irmãos, Deus falou, beleza. Faz do jeito de vocês aí, tô fora. Como antigamente, os nossos alunos cantavam hino nacional, né? Eu cantava hino nacional todo dia que eu ia para a escola. Todo dia. Tu também não cantava? Também? Informa, isso aí. Não podia conversar. Botava assim para acertar. Se conversasse, era retirado e ia para a secretaria. E a gente tinha aula para aprender
A professora aqui sabe, ó. Eu também sou professor de história. Moral e cívica, você aprendia sobre os símbolos nacionais, a bandeira, o que significava. Lembra disso, André? Só e olhe lá. E aí ninguém sabe. É uma vergonha quando os... e não era só, era o hino da bandeira, era, né? Salve lindo pendão da esperança. Então, irmãos, a gente sabia isso. A gente respeitava o país, respeitava as autoridades. Hoje não há respeito. Hoje o cidadão fala de presidente, fala de todo mundo. É uma bagunça total. Eles também não se dão respeito, né? Diga-se de passagem. E é uma bagunça total. Nós estávamos nos Estados Unidos, agora em dezembro, e lá tem uma área de... Quem gosta de atirar, né? Vai lá para uns lugares lá e você compra as balas e atira. Estande de tiro. Aí você escolhe a figura da pessoa que você quer colocar no cartaz para atirar. Você compra e põe lá. Aí você não quer botar o Bin Laden, qualquer pessoa você põe lá e atira. Aí o brasileiro lá, né, sempre um pangaré, falou assim: eu queria da presidente Dilma. Aí o americano falou: nós não fazemos foto de chefe de Estado. A lei americana não permite falar mal de chefe de Estado. Não pode. Não pode. Aqui é uma bagunça, aqui eles fazem, né? Faz caricaturazinha, sai para... Lá não pode, lá é preso, vai preso. Se você botar um chefe de Estado lá, no stand de tiro para brincar, não pode. É crime. Então, essas coisas, irmão, são esses parâmetros que nós perdemos. Entendeu? E a palavra nos ensina isso. Isso tudo faz parte da formação do caráter. E Deus, Ele trata da gente, do cristão, na formação do caráter. E muitas vezes a gente não quer se submeter a isso. E por isso a gente não alcança as vitórias do Senhor. Amém? Tudo isso é o preparo, né? Para a vida e para a guerra. Então o preparo ele inclui cuidados com o corpo, com a saúde, investimentos em formação, cursos, estudos, cuidados básicos na vida, higiene pessoal, às vezes a forma de você apresentar num determinado lugar, você vai procurar um emprego, a forma da vestimenta, isso é importante, irmãos. Não é? Você vai lá se apresentar, aí chega de qualquer maneira, aí o outro vai arrumado, irmãos, isso ainda tem um peso. Então tudo isso é importante, né? Apresentação pessoal adequada. E além de tudo isso, ainda existe uma preparação espiritual, que é o quê? Orar, jejuar, ler a palavra, louvar a Deus. Quando a gente está louvando aqui, é uma oportunidade. Às vezes eu vejo pessoas que não louvam, não cantam, não batem palma, não fazem nada. Enquanto isso tem outros que dançam, cantam. Glória a Deus. Mas você está aqui, aprenda a louvar, abra a tua boca para cantar. É uma oportunidade que a gente tem. E participar da igreja. Isso é muito importante. Participarmos dos cultos, estarmos aqui. É onde a gente recebe a ministração da palavra. É onde a gente sai daqui para viver a transformação de Deus através dessa palavra. Amém? Então é importante, ao invés de você ficar em casa, como eu sempre falo, né, vendo televisão, vai ficar lá vendo o Fantástico, falando da Operação Lava Jato, do juiz Sérgio Moro, do Lula que quer ser ministro. Irmãos, vem para a igreja para ouvir uma palavra. Amém? Depois você liga lá no repórter, vai repetir tudo, amanhã vai repetir tudo de novo. Tudo igual, tudo igual. Tá bom? Então isso também faz parte da preparação, que é a parte espiritual, para a gente poder vencer as guerras. E para a gente terminar, nós precisamos vencer as batalhas num campo que é muito importante, que é o campo da nossa mente. A primeira batalha, ela ocorre na nossa mente. A mente humana é o campo de batalha de Satanás e ele a ataca, buscando fazer com que o homem se sinta pobre, miserável, inferior e indigno. E aí eu falo, a televisão, a mídia, a internet são
muitas vezes são instrumentos na mão de Satanás para ajudar a disseminar na nossa mente todos esses conceitos aqui. Olha, não faça nada na sua vida que não vai dar certo, porque a economia está um caos, o governo está uma bagunça, então não faça nada, não tente nada, não estude, não faça concurso, que é tudo chavecada. Não é assim? Esses concursos aí não é tudo, já tudo carta marcada. Irmão, pode ser carta marcada para ele, mas uma vaga é minha em nome de Jesus. Amém? O Senhor não falou que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou? Se Deus colocou essa marca em mim, pode ser tudo chavecada, mas uma vaguinha vai sobrar e Deus vai me colocar lá em nome de Jesus. Então a gente não pode se contaminar com esse mundo. Não estou falando para você não ver televisão, para você não ver internet. Estou falando para você ler mais a palavra, ouvir mais louvores, né? Participar mais dos cultos. Isso tem que ter um peso maior na balança. Porque se isso não pesar, irmãos, as notícias ruins desse mundo, a negatividade que está pairando sobre esta nação, ela vai envolver você e a sua família. E a gente vai entrar nisso e vai ficar... eu vou dizer para você, você fica até com depressão, você não sai nem de dentro de casa, não é verdade? Você não vai nem sair de casa. Então a gente precisa vencer isso em nome de Jesus. E o que importa não é o que as pessoas falam, pensam, o que a mídia fala. O que importa é o que a palavra de Deus diz ao meu respeito. O que a palavra diz a meu respeito? Vamos lá? Terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 2. Lá na epístola de João, na terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 2. Quem achou aí pode ler, por favor, irmãos? Então, na minha versão ele diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera também a tua alma. Olha que bênção. Olha como o homem de Deus já se dirige para os outros. Faço votos que tudo vá bem, né? Na tua saúde. Olha que bacana, irmãos. Onde você vai ouvir isso aí fora? Vai para a fila lá do banco, lá onde eu trabalho, para tu ver os papos lá, como é que são. Irmãos, eu entro com meus ouvidos vedados. Já entra assim, não escuto nada. Senão, misericórdia, só derrota, irmão. Só derrota. Como é que eu vou pregar uma palavra dessa aqui? Você tem que focar mesmo em Jesus, focar em Cristo. Amém? E o apóstolo Paulo diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, ele diz: pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E a pastora vai ler uma passagem aqui que eu gosto muito também. Na minha tradução ele fala de pensamentos, né, de paz e não de morte, para nos dar uma esperança. Quais são os pensamentos de Deus a nosso respeito, irmãos? Pensamentos de paz, de vida. É isso que Deus pensa de nós. Amém? Então, nós também temos que trabalhar assim, né? Jesus nos fala lá em João 16:33 que no mundo teríamos aflição, dificuldades, mas que nós tivéssemos ânimo, porque Ele também venceu o mundo, né? E o que é o ânimo? O ânimo é a vontade e a predisposição para realizar. Vontade e predisposição para realizar. Eu acho que muitas vezes a gente tem que levantar e pedir isso para o Senhor, né? Senhor, coloca ânimo na minha vida hoje, para que eu possa realizar. E para a gente encerrar, Satanás, sabendo disso, ele se esforça para contaminar a nossa mente, com coisas negativas, com dados inflamados, com maus pensamentos, com desânimo, com tornar você abatido, né, diante da dificuldade. Irmãos, diante da dificuldade só tem duas situações. Você foi tentar fazer uma coisa e deu errado, não deu certo. Tem duas situações. Ou você deita, cai no chão, fica abatido e paralisa ali. Ou você fala, tá bom, eu perdi essa, mas eu vou sair por outro caminho. Eu vou pedir a Deus outra solução, eu vou buscar outra saída,
e vou atrás da solução. Não é assim, Simões? Ou então tu fica ali choramingando, eu não consigo, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Ai, meu Deus. Ou tu vai ficar ali perdido. Ou então você fala, tá bom, perdi aqui, Senhor, me ajuda, me mostra outro caminho, me dá outra direção. E vai para outra, meu filho, parte para outra. A vida está correndo, a vida passa. Amém? Não adianta a gente ficar ali. Já não deu, não é? E Satanás, sabendo disso, ele vai jogar dificuldade, desânimo, sentimento ruim, pensamentos ruins. Porque ele não tem poder sobre a nossa vida, mas ele tem poder para tentar influenciar. Agora, se a minha mente está abastecida daquilo que é a palavra de Deus, das coisas boas de Deus, essas coisas não vão me influenciar. Amém, queridos? Às vezes eu vejo lá nos nossos negócios, outras pessoas tendo sucesso, tendo reconhecimento, alcançando as metas, e às vezes eu não estou conseguindo, eu falo, Senhor, glória a Deus, se eles estão conseguindo, eu muito mais, porque eu sou dizimista, ofertante, e eu tenho uma aliança no altar do Senhor. Se o Senhor não está me dando agora, é porque tem algum propósito. Ou eu não estou pronto para receber, ou a minha habilitação está sendo ampliada, mas na hora certa eu vou receber em nome de Jesus. Amém? E Efésios 6,16 diz assim, embraçando é isso aqui, Simões sabe que ele é milio. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, eu já preguei sobre o dom da fé aqui. Sem isso, não dá para fazer nada, né? Porque aquele que não tem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então não preciso falar mais nada, né? Imagina se Deus estiver desagradado de você. Aí não dá para fazer mais nada, né? Então a gente tem que buscar o quê? Agradar a Deus. E como é que se agrada a Deus? Através da nossa fé. Então, para fechar, o que sentimos é gerado pelo que pensamos. Olha, isso é sério. Qualquer hora eu vou trazer uma palavra que eu tenho aqui sobre os pensamentos. O que o pensamento faz na nossa vida? Pode fazer. Pela palavra, tá? O que sentimos é gerado pelo que pensamos. Observe então a qualidade dos seus pensamentos. Quer ficar triste? Começa a pensar em coisa triste. Não é? Pensa aí. Pensa numa pessoa que morreu, que você gostava muito. Começa a pensar. Daqui a pouco está até chorando ali, meu filho. Vou ter que até orar por você. Agora, quer ficar alegre? Pensa em coisas alegres. Pensa na pessoa que você gosta que faleceu, mas nas coisas boas, né? Que aconteceram, nos momentos bons. Ah lá, é isso aí, do filho dela. Então seu pensamento vai ficar sempre sendo alimentado por coisas boas. E isso vai gerar em vocês o sentimento. O sentimento é o externo, é o que todo mundo vê, o que todo mundo enxerga. Agora, isso foi gerado por um pensamento. Não existe reação nossa, né? Sem o pensamento. O pensamento ele tem uma força tremenda, irmãos. Então, antes de tudo acontecer, primeiro você pensou. Para ver, é verdade. Tudo que acontece na nossa vida passou primeiro aqui, na sua cabeça. Na sua cabeça. Tudo, sem exceção, sem exceção. Então, como você está, é como você pensa. Amém? Qualquer hora a gente prega sobre isso aqui, à luz da palavra. Então, observar a qualidade dos nossos pensamentos. E aí, para encerrar, como é que a gente pode melhorar a qualidade? Como é que eu posso guiar os meus pensamentos? Oi? Vamos lá. Guiar os pensamentos através da palavra. Filipenses capítulo 4, verso 8. Solange já está ligada ali na benção. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Para a gente encerrar aqui essa palavra. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, irmãos, marca esse versículo aí. Na minha Bíblia está marcado de amarelo aqui. O que tem que ocupar o meu pensamento? Coisas boas, coisas amáveis, coisas respeitáveis, justo, puro, de boa fama. Se isso predominar no meu pensamento, os meus sentimentos serão melhores, as minhas atitudes serão melhores e, consequentemente, os meus resultados serão melhores. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor possa falar grandiosamente no teu coração nesta noite. Quero convidar vocês a ficarem de pé para orar e encerrar o culto nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra possa permanecer nas nossas vidas, nos nossos corações. Ó Deus, que tu possa nos ensinar como caminharmos diante das dificuldades, das batalhas, dos desafios da vida, Senhor, mas que possamos fazer da nossa vida algo bom para ti, produtivo para a tua obra, Senhor. Queremos ser produtivos para ti aqui nesse mundo, Senhor, porque sabemos que quando estamos fazendo a tua obra, Senhor, tu cuida de nós, tu vai cuidar das nossas coisas, das nossas vidas, das nossas famílias. Então nós queremos produzir para ti, Senhor, que tu possa nos abençoar, que tu possa nos dar uma semana de bênçãos, de vitórias, tudo aquilo que está sendo retido por Satanás, que tu, Senhor, possa quebrar hoje em nome de Jesus, Senhor, e que a tua bênção, que as tuas bênçãos possam estar sobre cada um aqui neste lugar, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje e para sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vá em paz, que Deus abençoe. E nós vamos ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.